Ok. Bueno, voy a hablar en español y después me haces la traducción en portugués. ¿Puede ser? Claro, Juliana estará por acá, entonces, Ok. Bueno, bienvenidos a todos y todas que vienen de la sala de portugués. Ahora vamos a hacer la sesión de sabio primero, y así que cambiamos un poco la agenda. Hacemos la sesión de sabio primero y después sí pasamos al cierre. fazendo a tradução aqui para o português, nós tivemos um atraso na sessão do Rio de Janeiro, e aí o Sávio fará a sessão dele aqui conosco na sala principal do Cartagena, e aí seguiremos para o encerramento. Sávio já está conosco, vamos só esperar o pessoal vir aqui. Tô sim. Perfeito. Só um minutinho que ainda tem pessoas entrando. Acho que agora já podemos começar. Sávio, se puder se apresentar antes de começar o Keynote, colocar algumas palavras iniciais também que queira fazer, e aí já pode seguir para o seu Keynote conforme planejado. Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, eu vou fazer a apresentação em português, mas quem fala espanhol ou inglês e consegue entender o que eu estou falando e quiser fazer alguma pergunta, pode fazer seu comentário ou pergunta na sua língua nativa. Eu vou me esforçar para entender. Só peço que fale um pouco mais devagar para que eu consiga entender, dependendo de qual linguagem for. Mas, enfim, eu sou o Sávio Moraes, sou o Vice Chair da DCISS, que é a Dynamic Collision on IoT, Standard on Security and Safety, Internet Security. Ok. Dynamic Collision on Internet Standard Security and Safety. Trabalho com o pesquisador, sou pesquisador de internet das coisas, de segurança de internet das coisas, e venho desenvolvendo esse trabalho junto à Dynamic Collision. E vou apresentar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido lá na DCISS, e mostrar também maneiras como a comunidade do Youth Like IDF pode contribuir para a comunidade do DCISS, e também apresentar o trabalho que a gente já está desenvolvendo lá, né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, falando um pouco sobre a Dynamic Collision. A tradução para português do nome dela é a colisão dinâmica sobre padrões de segurança e proteção da internet. Está aí o nome em inglês embaixo, Dynamic Collision Internet Standard Security and Safety. E essa Dynamic Collision, essa colisão dinâmica foi criada no ano passado. O primeiro ADF dela foi no ano passado, e ela objetiva garantir que os padrões e boas práticas da internet, do ponto de vista de segurança, sejam adotados. Mas não só isso, mas também como dar suporte a novos padrões que a gente perceba que sejam necessários, padrões de boas práticas, dar suporte a esse processo também, tanto de desenvolvimento de novos padrões, quanto da implantação desses novos padrões, para garantir que a internet vai ser mais segura. E apesar de ter muito uma cara de ser algo do ponto de vista técnico, a gente tem também uma frente muito mais aberta, tem a parte jurídica, tem a parte da educação, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, que são os 3 grupos de trabalho que a gente tem dentro da colisão dinâmica. A gente tem o grupo de trabalho que eu sou o Vice Chair, que é o de IoT Security by Design, né, que é para dar o suporte a projetos seguros para dispositivos e sistemas de internet das coisas. A gente tem também a parte de formação, de educação e de competências de profissionais que vão trabalhar com segurança
e também do usuário final, para as pessoas finais, para que isso vá para quem está usando também o dispositivo, para todo mundo, tá? E tem a parte que está mais focado para o stakeholder corporativo, que é o de aquisição, gestão e cadeia de abastecimento de casos de negócio, que vai ali trabalhar muito na parte de... Pode trabalhar também com a parte de regulação, de homologação de dispositivos e de sistemas, e isso não tratando só especificamente de internet das coisas, mas de maneira geral, como também para a empresa que está fabricando um dispositivo, está fabricando um sistema, quais são as boas práticas para que eles tenham um dispositivo seguro até o final da sua vida útil, né? Até o momento enquanto está tendo suporte àquele dispositivo, e caso de negócio também do modelo de produção de sistemas e dispositivos que trouxe uma melhoria na segurança no final das contas. Então, próximo slide, por favor. Focando um pouquinho mais no que eu tenho trabalhado, que é o grupo de IoT, grupo de trabalho de IoT Security by Design. A gente tem trabalhado com foco muito nos padrões técnicos e boas práticas de segurança para a internet das coisas, tá? Então, a gente tem trabalhado um pouco na parte de regulação e homologação de dispositivos, mas isso vai ser... A gente vai trabalhar com mais foco nisso um pouco mais no futuro, mas atualmente o que a gente tem feito é revisar iniciativas atuais, seja de governos, de usuários finais, de empresas que são usuárias de internet das coisas, ou de órgãos de padronização, como é o caso do I3E, né, o IEEE, o IETF, o WASP, enfim, várias dessas frentes. A gente tem revisado essas iniciativas de padrões técnicos e boas práticas para facilitar também para quem está criando legislações e para quem está querendo comprar o seu dispositivo conseguir verificar, e para quem está querendo fabricar o seu dispositivo também, conseguir verificar se o seu processo de produção, ou se o produto que você está comprando, ou o que você está homologando é realmente seguro, e como melhorar esse processo para que fique tudo seguro no final. Mas, além disso, a gente está tendo a visão crítica de identificar e resolver as discrepâncias que a gente tem entre a teoria e a prática. A gente está vendo o que é que tem ali no papel, o que são os padrões que podem funcionar muito bem, e entender o porquê que eles não foram aplicados ainda, porque os dispositivos ainda não têm eles, tá? E aí a gente está tratando mais atualmente no ponto de vista técnico, com duas atividades nesse exato momento. A gente está rodando um questionário na comunidade que tem interesse em IoT, né, para qualquer stakeholder, para entender quais são as dificuldades e preocupações que cada stakeholder vai ter, principalmente no caso de eu não tenho ferramentas para deixar meu dispositivo mais seguro, ou eu não confio na regulação que o meu país tem para fazer a homologação do dispositivo, ou eu acho que ainda os dispositivos que estão saindo são muito inseguros. E a gente está rodando esse questionário para entender qual vai ser o melhor foco que a gente vai ter que tomar nas nossas ações da Dynamic Collision, e também, como uma segunda medida que vai levar um pouquinho mais de tempo, a gente está fazendo uma revisão e análise de documentos que a gente já tem hoje em dia relacionado ao design seguro de dispositivos de internet das coisas, dispositivos e sistemas, para que, baseado no resultado desse questionário, a gente consiga dar uma resposta à comunidade de qual caminho a gente deve usar, existem padrões que vão atender a tais necessidades da comunidade, e, de acordo com as necessidades da comunidade e com o que a gente viu das iniciativas, tem esse espaço que a gente precisa trabalhar. E aí isso pode servir de fomento para pesquisadores, para empresas, enfim, para vários outros stakeholders, em que a gente está fazendo esse meio de campo, está fazendo esse trabalho de preparação para encontrar onde a gente precisa ter o foco de trabalho. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente trabalha dentro desse grupo de trabalho, né, de IoT Security by Design. A gente tem muito esse foco
atualmente da parte técnica, como tem a parte da indústria de internet das coisas e dos pesquisadores, mas também tem a parte de regulação e certificação de dispositivos, o usuário final. No final das contas, todo mundo tem espaço para lá. Inclusive, uma carência que a gente tem hoje de stakeholders é de paridade de gênero. A gente só tem praticamente homens dentro desse grupo de trabalho e seria muito importante ter mais mulheres trabalhando com a gente e de outras áreas. Infelizmente, até por parecer um conteúdo extremamente técnico, a gente tem pouca gente de outras áreas que não sejam as áreas estritamente técnicas. Então, o pessoal que trabalha com legislação seria ótimo ter com a gente também, tá? Então, próximo slide, por favor. E como é que a comunidade do Youth Like AGF pode contribuir com isso, né? A primeira coisa que vem de cara é a diversidade regional e etária, né? Eu sou dentro do working group inteiro, quer dizer, ainda tem mais algumas pessoas, tem o Nicolas e deve ter mais algumas outras pessoas da América Latina e Caribe que estão trabalhando junto desse grupo de trabalho, mas tem pouca gente, tanto jovens, principalmente jovens, na verdade, e da América Latina trabalhando nisso. A gente está tentando encontrar mais gente para trabalhar, mas pensando do ponto de vista, por exemplo, de quem é da comunidade de youth a nível mundial, não só da América Latina, a gente vai ser, no final das contas, o maior público consumidor de internet das coisas, porque, e aí essa informação eu estou tirando não de artigos acadêmicos, nem de levantamentos de empresas, mas pela experiência de vivência que a gente tem, que os jovens têm a tendência maior a aderir às novas tecnologias, então a internet das coisas entra nesse grupo, e do ponto de vista de usuário final, a gente consegue abranger também essa comunidade, e é muito importante essa voz do usuário final, que tem mais vivência com isso, porque uma coisa é a gente trabalhar na teoria, outra coisa na prática, quando você tem uma Alexa em casa, uma lâmpada inteligente, esse tipo de coisa, que vai estar ouvindo o que você está falando, que vai ter a interação do que você está tendo no dia a dia e o retorno que isso está dando para a gente é importante também. Mas o público jovem também costuma ter uma frente muito grande de pesquisa acadêmica. A gente muitas vezes está saindo da universidade, está saindo da graduação, entrando no mestrado, doutorado. Isso pode trazer tanto a nossa bagagem que a gente tem dentro da academia vai valer muito para o grupo de trabalho, mas também pode dar fomento para quem está querendo seguir carreira acadêmica, pode dar espaço para que você desenvolva pesquisa em cima do tema que está ali. Outro diferencial que a gente pode ter é que a gente tem muita gente que trabalha em empresas de escala local, nacional ou regional, que são empresas em geral de menor porte, que vão trazer aquelas dificuldades que as empresas que não são de nível global têm de recursos para investir em pesquisa, para capacitar seu funcionário, esse tipo de coisa, e trazer isso para o desenvolvimento de políticas é muito importante, porque a gente tem um contingente muito grande europeu, por exemplo, que tem a vivência de governo ou de empresas de grande porte, que tem verba ilimitada, praticamente ilimitada para isso, que não passa pelas mesmas dificuldades que a gente. Isso é uma coisa que eu vejo principalmente dentro do IETF, que é onde eu acompanho mais de perto. Mas tem outras possibilidades que eu posso não ter visto, e se você acha que essa temática de segurança de internet das coisas, ou de segurança geral e dos padrões e regulamentação e por aí vai, te interessa, tudo tem espaço dentro do DCAAS. Então, próximo slide, por favor. Caso alguém tenha sentido interesse, tem os links aí, eu não sei se essa apresentação vai ficar lá no site. Tem o link tanto de informações gerais da Coalizão Dinâmica, mas também para se inscrever na nossa lista de e-mail, para ver como é que tem acontecido as discussões e os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Próximo slide, por favor. E, bom, basicamente é isso. Eu tentei fazer de forma mais rápida possível essa apresentação para dar espaço também para vocês fazerem perguntas e comentários a respeito dessa temática. Não vi se tem algum comentário no chat. Mas é isso, pessoal. Tem aí minhas informações de contato. No outro slide tem as informações de como
se associar às atividades da coalizão dinâmica lá. E fico aqui aberto para comentários e dúvidas. Muchas gracias. Muito obrigado. Sorry, perdón, no sé mucho portugués. Tudo bem. Bueno, puedo hacer una primera pregunta, que más que pregunta es una reflexión que me parece muy importante que nos plantees cómo los jóvenes pueden involucrarse mucho más en esos aspectos de seguridad en cuanto a la infraestructura de Internet. Creo que ayer estaban hablando en el keynote de portugués sobre, bueno, criptografía, hablaron un poco de WhatsApp y cómo funciona, cómo hacerlo más seguro. En este sentido, quisiera preguntarte qué piensas sobre lo que ha pasado esta semana con WhatsApp y otras plataformas y bueno, si es que nosotros como usuarios podríamos empezar a pensar en, no sé, crear otra plataforma o pensar en otra alternativa, porque si vuelve a pasar situaciones parecidas va a ser muy complicado, ya sea para la educación, el trabajo. No sé qué piensas sobre ello. Obrigado pela pergunta, Eileen. E isso se enquadra dentro de uma pauta, na verdade, que eu infelizmente não tenho falado tanto, não tenho me atido tanto, mas é da criação de plataformas locais dentro de cada país e que vai abrigar soluções para várias outras questões, como por exemplo, da outra sessão que estava acontecendo ali na Sala Rio, né, Rio de Janeiro, da regulação de plataformas, enquanto você tem uma comunidade daquele país julgando o conteúdo de uma plataforma, vai ter um julgamento talvez muito mais preciso, muito mais acurado de se um conteúdo é inapropriado ou não, mas do ponto de vista de segurança, e aí falando especificamente de segurança de confiabilidade, por exemplo, quando você tem mais plataformas locais dentro de uma comunidade, como seria, por exemplo, a gente viu no caso do WhatsApp, quem usa Telegram, uma enxurrada de pessoas passando a utilizar o Telegram como uma segunda alternativa de comunicação, pelo menos enquanto o WhatsApp estava funcionando ali. E expandindo isso para outras plataformas, como é o caso, por exemplo, das aulas virtuais, que a gente viu uma explosão de uso do Zoom e do Google Meet, por exemplo. A gente tem várias outras alternativas, inclusive já relativamente simples de se implementar, para suprir essa possibilidade de falha de algum sistema sair do ar e da própria vigilância também de grandes empresas a nível global. A gente tem como fugir a esse tipo de coisa tendo uma plataforma local que vai ter um contingente de dados menor, mas que vai dar também uma segunda opção em caso de falha naquele sistema, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, muchas gracias. Obrigado. Eu vi, tem uma pergunta aqui não sei o nome da pessoa, mas o NRI Facilitator, perguntando como é a interlocução da coalizão dinâmica com o IETF. Atualmente a gente não tem uma comunicação oficial, uma linha direta oficial dentro de grupos de trabalho do IETF. Aí falando como Sávio, pessoa, eu tenho trabalhado acompanhando alguns grupos de trabalho que são de meu interesse, mais especificamente do grupo de trabalho da área de operação, que é eu mandei o nome aí do chat, é o Ops AWG, mas a gente sabe que vários membros dos grupos de trabalho tanto têm contato dentro da indústria, como é o caso, por exemplo, da Huawei, enfim, de várias empresas de indústria, como também tem acompanhado algumas coisas dentro do IETF também.
Mas não existe nenhum contato formal direto entre essas questões, além de a gente consumir o que eles estão produzindo, por exemplo. A gente não tem influenciado no que eles estão produzindo, mas tem algumas RFCs ali do IETF que a gente tem ciência, que a gente estuda em cima, que a gente está trabalhando e tem em mente até como um guia do desenvolvimento dos nossos trabalhos também, como é o caso, por exemplo, se eu posso citar uma RFC que tem sido usada de referência dentro do trabalho do Working Group de IoT Security by Design, é a RFC, eu acho que é 8672, deixa eu só conferir aqui, que ela fala dos desafios, 8572, ou é 8576, só um segundinho que eu confiro agora, 8576, que ela fala dos desafios em nível de estado da arte de segurança da internet das coisas. Tem várias outras coisas que também estão no nosso horizonte, alguns outros grupos de trabalho, tá? Mas até o momento a gente não tem uma comunicação de a gente consome o que eles produzem e eles produzem o que a gente está acontecendo, até porque é um grupo de trabalho que ainda está iniciando, tem um ano apenas de trabalho, e a gente está começando a ter resultados agora. O primeiro que a gente vai apresentar, por exemplo, é no IDF desse ano, em Katowice. E aí, a partir daí, a gente espera ter uma interação melhor com o retorno da gente também para o IETF. Tem mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi a pergunta também. Tengo una pregunta más. Si sé un poco del tema, pero quiero aprender más. ¿No hay problema para sumarse a la coalición dinámica? ¿Tienen algún libro o algo así para que yo pueda conocer más sobre la parte teórica, digamos? A referência que a gente tem recomendado hoje em dia é a própria página da Coalizão Dinâmica. A gente está querendo fazer um site separado com mais informações, mas atualmente a única fonte de informação oficial que a gente tem é a página no site do IDF. Bom, e acho que essa é a melhor referência que eu posso te dar. Tem um link na apresentação, mas deixa eu conseguir aqui também, que eu posso mandar no chat. É no site antigo do IDF. Obrigado, Pedro. Pedro já mandou aí. Muchas gracias, Sabio. Tenemos un comentario de Joao que está comentando que el grupo IoT CSLAC está trabajando con un debate sobre ese tema. No sé si Joao quieres comentar o Nicolás también. Por favor. Bom, não sei se eles vão conseguir comentar, mas enquanto alguém dá sinal de vida, por favor, me interrompa se vai fazer algum comentário. Mas eu vi que já tem algumas atividades sendo desenvolvidas. Eu estou até no grupo do Telegram, do grupo de trabalho, mas infelizmente eu não tive tanto tempo de acompanhar como estão os trabalhos. O Nicolas até me mandou o link da última reunião que teve, mas assim, aí falha minha, não consegui acompanhar esse grupo de trabalho. Espero colaborar mais, mas se o João, por favor, conseguir fazer algum comentário, até para integrar melhor os trabalhos da região com os trabalhos de lá, vai ser de ótimo uso. Não, mas é isso mesmo. A gente está trabalhando agora, está montando o site e tal, para preparar realmente para ter uma visibilidade constante, né, do que está sendo produzido e tudo, mas é um grupo novo também, igual o DCISSS. E eu acho que ia ser bem bacana, assim, quem interessar no assunto, participar disso, porque o Nicolas mesmo teve uma atuação profunda, assim, no IETF, para poder pegar quais são as tendências e os assuntos sendo discutidos, para realmente buscar essa discussão e criar uma organização melhor mesmo na América Latina sobre a cibersegurança em equipamentos IoT. Obrigado, João. E assim, só para reforçar a importância disso, a gente que está dentro da área vê que é uma crescente, que cada dia mais tem dispositivos entrados no nosso dia a dia
E nos fóruns de internet, e aí eu vejo do ponto de vista de Brasil e alguma coisa que eu acompanho na América Latina, tem muito pouca discussão. Então, esse grupo de trabalho específico do IoT CyberSec LAC, como também a coalizão dinâmica, vem trazendo esse papel, vem trazendo essa discussão que ainda é carente dentro de outros espaços. Dado que a internet das coisas tem sido cada dia mais presente, e, bom, muita gente que eu conheço, por exemplo, dando um exemplo simples, e para o usuário final, tirando todas as outras áreas, que é como cidades inteligentes, indústria inteligente e tal, mas só para o usuário final, muita gente que eu conheço tem uma Alexa em casa, tem um Google Home em casa. Eu mesmo estou olhando para a minha própria Google Home aqui, que eu uso no meu dia a dia. Então, é importante que a gente discuta isso cada vez mais. Não sei se alguém tem mais algum comentário. Obrigado, Sabio. Le voy a pasar la palabra a Pedro. No sé si Pedro quieres agregar algo más. Muchas gracias, Danilo, por tu comentario. Solo voy a leer la versión en español. Pido disculpas. Dice, muchas gracias por tu presentación y por invitarnos a los jóvenes a participar en el debate. Y yo también compartí un video de Black Hat de 2013 sobre seguridad de las cámaras IP. Muchas gracias. Hola, perdão, estava não estava ouvindo agora porque estava me rindo na parte de moderação técnica. Pode repetir, por favor? Estaba haciendo las cosas en mi YouTube. Sí, no hay problema. Es que ya hemos terminado con las preguntas para Sabio. Ah, sim, perfeito. Então, desculpa pela ter ido aqui, sabe, mas acho que com isso queria só agradecer a sua presença. Foi com certeza um painel muito instrutivo. É bom de ter painéis com esse lado mais técnico, onde tem essa abordagem mais social, abordagem com um lado de projetos que as pessoas estão fazendo junto com os grupos de diferentes comunidades e tudo, e é muito interessante quando a gente tem algumas abordagens sobre os trabalhos internos dentro desse ambiente da governação da internet. Eu não sei se teria mais alguma palavra que queira fazer, senão a gente pode colocar, já pode seguir para o nosso encerramento. Estamos todos por aqui, deixa eu ver.